Olha, eu acho que ontem eu parei nessa parte aqui, eu falei dos horizontes do solo. Comecei, né, a falar. Ó, o que é um perfil de um solo? O perfil de um solo são os horizontes do solo, né? É como o solo se comporta. Se ele tem todos os horizontes, se ele é um solo maduro, quanto mais distante da rocha-mãe, né, mais espesso é o solo, provavelmente é um solo maduro, é um solo que foi bem temperizado, um solo que tem ali pelo menos todos os horizontes, ou quase todos os horizontes. Horizontes não tem esse nome à toa não, né? Porque são essas camadas do solo que se dá de forma horizontal, né? Praticamente horizontal. Pode olhar. Aí, um solo maduro é um solo que detém aí todos os horizontes, né? Horizonte O, horizonte A, B, C e R. Que o R é da rocha-mãe, né? A rocha-mãe que deu origem, né? Que vai dar origem àquele solo. É claro que, tipo, um solo também pode ser formado pela água dos rios, né? O rio, ele pode trazer sedimento de rochas variadas de um local específico para outro local, né? Mas aqui eu estou levando em consideração o fato de que todo o solo realmente ele é formado por uma rocha-mãe, ele é formado pela decomposição de uma rocha, certo? Todo solo é assim. Aí aqui tem três tipos de solo, né? O litossolo, que é o nosso tipo de solo, que ele só tem horizonte A, não tem horizonte B, né? Praticamente ele não tem, não dá tempo de se formar. É um horizonte jovem, é um solo, desculpa, jovem, é um solo raso, né? Não é um solo profundo, é um solo raso. O nosso solo é raso. Nosso solo, ele é pedregoso, né? É um solo com predominância de recursos minerais, mas não é um solo com grande quantidade de matéria orgânica. Ou seja, não é um solo assim com um grande aproveitamento para atividades agrícolas, certo? O nosso solo é rasinho, ele tem uma predominância maior de recursos minerais do que recurso orgânico. Aí a gente tem aqui o cambissolo, que é tipo o exemplo que o livro deu para você de cambissolo, foi da região de Apodi, né? No Rio Grande do Norte. Aquela região ali é de cambissolo, ou seja, tem um horizonte A e tem um horizonte B em formação, né? Não é totalmente... Por isso que está aqui, ó, com horizonte B incipiente. Algo incipiente, algo que está começando, que está ali em progresso, entendeu? Incipiente. Ou seja, esse tipo de solo ele não tem um horizonte B bem constituindo ainda, ele está em formação. Então, ó, ele tem o A, tem o horizonte B em formação, tem um leito rochoso aqui embaixo, né? E tem o horizonte C. O horizonte C ele é composto por matéria inorgânica, né? Recursos, fragmentos de rocha inconsolidados. Recursos minerais. Aí tem aqui o exemplo do podisólico, né? O solo podisólico. Esse solo aí é um solo considerado até um dos solos mais férteis, né, do mundo. É solo que se dá em zona temperada do globo, solo maduro, né? E pode olhar que ele tem horizonte A, horizonte B, horizonte C e tem o horizonte R, né? Aqui tem três exemplos, na verdade. Um solo aqui com o horizonte A bem definido, mas não tem o B bem definido, né? Não tem horizonte B. Aí tem com o horizonte A e o horizonte B em formação. E tem aqui o maduro, né? Com todos os horizontes. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Aí aqui está explicando os horizontes, né? De um solo. Logo abaixo vai explicar os horizontes de um solo. Vamos lá. O que é que você encontra no horizonte O? O que é que você encontra no horizonte A, no B, no C e no R? No horizonte O, o que é que a gente vai encontrar? Geralmente, solos que têm horizonte O são solos de florestas. E esse horizonte O, ele é criado pela própria floresta, a dinâmica da floresta mesmo. O horizonte O é uma camadazinha bem superficial, né, no solo, com 20% de matéria orgânica. Ele é composto ali pela ação de fungos, de bactérias, o humus presente ali, né, é fruto da decomposição e da ação, na verdade, de fungos e bactérias. Então, Beatriz, oi. então é no caso da Amazônia, né? Ela tipo é bem rica nesse A horizonte. Amazônia tem um solo profundo nas áreas de mata de terra firme. Porque a gente vai estudar a Amazônia em bioma e domínio morfoclimático. Aí a gente vai ver que os solos da Amazônia, eles divergem um pouco. Tipo assim, os solos da Amazônia que estão mais próximos aos rios, que são mais inundados, são solos mais rasos. Já os solos de terra firme, de vegetação de terra firme, são solos um pouco mais profundos. Aí a gente vai encontrar essa camada O, né, já lá definidazinha, que é a camada O formada pela própria floresta. Ela dá origem, né? Aquela que a gente chama de serrapilheira, né? Tem aquela fase inicialzinha ali de serrapilheira, onde tem 20% de matéria orgânica.
e tem bastante atividade de fungos e bactérias. Se dá esse horizonte O, surge bastante em áreas de florestas, né? É propício o surgimento do horizonte O em áreas de florestas. Mas geralmente a gente encontra solos maduros com a predominância do A, do B, do C e do R. Em áreas de florestas surge esse O, certo? Aí sim, esse O ele é composto por 20% de matéria orgânica e tem ali alguns recursos também minerais presentes. Ok. Aí o horizonte A. O horizonte A é verdadeiramente o solo... Peraí, que eu estou dizendo uma frase meio errada. É o solo propriamente dito. É o horizonte A. O horizonte A ele fica mais exposto à atividade da biomassa, dos seres vivos. É onde a gente encontra mais matéria orgânica. É onde se desenvolve a agricultura mesmo em si. É onde... Oi, Eduarda. Quer falar? Ana Beatriz, um solo pode virar, tipo, o litossolo pode virar um cambissolo ao decorrer do tempo ou não tem essa alteração? O litossolo pode se tornar um cambissolo. Rapaz, tem que mudar a dinâmica climática do local, tudo aquilo que interfere na formação do solo, né? Ixi, Vinícius está entrando, é um evento mesmo essa aula. Tem que mudar a dinâmica do local. A gente sabe o que é essencial para formar um solo. O clima é o principal, mas tem a questão do relevo, das rochas, enfim, é toda uma dinâmica, né? A matéria orgânica. Então, assim, é claro que se mudar o clima do local, vai haver uma alteração no solo. Então, pode ser, Eduarda, que isso aconteça, mas a gente estuda na perspectiva de se isso ocorrer, vai demorar muito tempo, tá entendendo? É tipo quando a gente estuda clima. Tipo quando a gente estuda clima, o clima não muda do nada, é necessário, né? Muitos anos. Enfim. Então, é isso aí. Aí sim, o horizonte A. O horizonte A é o solo propriamente dito, ele é o que é mais exposto à ação do clima e à ação de matéria orgânica. É nele que fica a maior quantidade, na verdade, de matéria orgânica do solo, certo? E é onde se desenvolve, né, as nossas plantinhas, as nossas culturas, a nossa agricultura, que é essencial para a nossa sobrevivência. Aí em seguida vem o horizonte B. No horizonte B, a gente vai encontrar uma menor quantidade de matéria orgânica do que o A, obviamente. A matéria orgânica é menor, mas é maior a quantidade de resíduos minerais. É maior no B, né, do que no A. Porque, e esses horizontes minerais, esses recursos minerais que a gente encontra no B é de camadas superiores, né, que vai descendo e fica se localizando ali no B. Então, ele tem uma menor presença de matéria orgânica, mas também ele tem maior presença de recurso mineral. Aí tem o horizonte C. No horizonte C é como se você fosse encontrar pedaços da rocha maiores, entendeu? Enquanto no B a rocha já está mais fragmentadazinha, e no A é praticamente ali, a gente vai encontrar areia, argila no A. No C a gente encontra aqueles pedaços de rochas maiores. Por isso que a gente diz que no horizonte C a gente encontra um material de rocha geralmente inconsolidado, a gente encontra pedaços de rochas maiores, certo? No C. Não tem matéria orgânica, praticamente não tem matéria orgânica, você não vai encontrar matéria orgânica no C. Se no B a matéria orgânica já é mínima, no C não tem, certo? Aqui a predominância maior vai ser de recursos minerais, né, provenientes das rochas, dos fragmentos inconsolidados de rocha. E tem o horizonte R, que no caso aqui está caracterizado como se fosse o leito rochoso, né? O horizonte R é o horizonte ali da rocha-mãe, né? Inalterada, ela não está alterada ali, né? A rocha-mãe inalterada. Tá aí no leito rochoso, que é o horizonte R. Aí, deixa eu ver. Aí, tipos de solos. Existem vários tipos de solos. No Brasil, predomina o latossolo, como eu falei, porque grande parte do Brasil, né, possui clima quente e úmido. Então, grande parte dos solos brasileiros vão ser de latossolos. Mas a gente encontra vários outros tipos também. É o predominante, não quer dizer que é o único. Aqui está dizendo que aqui tem cada um, tá vendo? Nos horizontes. No outro tema também, na outra aula, também fala disso aí. Mesma coisa, vai repetir. Aí, ó, tipos de solos. Vamos dar uma faladinha, porque é importante isso aqui. Não precisa decorar, não. Mas é importante falar de tipo de solo. Ó, solo pedal-ferro, com a predominância de alumínio e ferro. Se dá mais em áreas de clima temperado, esse tipo de solo. Mas a gente vai ver com o processo de lixiviação e laterização, os solos do Cerrado brasileiro, eles podem ter uma concentração muito forte de alumínio e ferro, porque são substâncias que não são solúveis, né? Não são solúveis. E aí eles começam a se concentrar no topo do solo, deixando o solo ferruginoso, criando uma capa ferruginosa. Mas esse tipo de solo, esse aqui já não tem nada a ver, viu? Peraí, eu estou dizendo já o negócio do Cerrado, mas isso aqui é um tipo de solo característico de clima temperado. Só estou dizendo que pode ser que nos solos do Cerrado, né, que são os solos ácidos, eles são ácidos por quê? Porque
há frequentemente a lavagem do solo e o alumínio e o ferro eles ficam se concentrando ali na parte superficial do solo, fazendo com que o solo seja ácido. E aí vem a questão do calcário, né, de adicionar calcário para tirar essa acidez. Mas, enfim, um tipo de solo de clima temperado é esse aí, o pedalfé. Aí tem o pedocal, né, que é uma predominância do cálcio no seu solo, relacionado a secos. Aí tem o laterítico ou laterito, onde tem a predominância do ferro e do alumínio. Como eu falei, né, os solos do Cerrado são solos que sofrem bastante com essa questão da laterização. São solos que são constantemente lavados e aí, como o ferro e o alumínio são substâncias que não são, né, solúveis, eles criam uma capa ferruginosa no solo, deixando o solo ácido. Então, é característico de clima úmido, mas aquela área de Cerrado é uma área de clima subúmido, certo? Tem uma estação úmida, que é o verão, e a estação seca, que é o inverno, que é o clima tropical típico ou tropical continental. Aí tem os solos chamados de hidromórficos e hidroágua. Então, são solos que concentram muita água, tem excesso de muita água. Já dá para pegar aí. Aí, solo alomórfico. Solo alomórfico é um solo que tem excesso de sais, baixa fertilidade, desprovido de vegetação, típico de regiões áridas e semiáridas. Aí tem o podisólico, no caso aquele lá em cima, tem um exemplo de podisólico lá em cima, né? Podisólico ou agissolo. É um solo profundo de clima temperado, como eu falei que ele é de clima temperado, menos intemperizado do que o latossolo, que é o clima que predomina no Brasil. Presença de argila, mas tem boa fertilidade. Latossolo, que é o tipo de solo, perdão, que predomina no Brasil, é o latossolo. São solos profundos, tipo de clima úmido, no caso aqui quente e úmido. Predominância de óxido de ferro e alumínio, baixo teor de siltes. Aí você se pergunta, o que diabo é silt? Né? O que é silt? Baixo teor de silt. Siltes são fragmentos parecidos com pedrinhas, certo? Menores, são siltes. Aí, e são solos hidromórficos, latossolos hidromórficos, né? Com capacidade aí de reter água. Cambissolo. Cambissolo é um solo pouco desenvolvido. Lembra, ele não tem o B bem desenvolvido. Ele está em formação, horizonte B. Altos teores de silt. Litossolo, que é o nosso tipo de solo aqui da região semiárida. É um solo raso, pedregoso. Não tem o horizonte B definido, né? Só tem o A, o R. Situa-se e também pode se situar em áreas montanhosas. Eu falei disso ontem também, né? Que são os solos coluviais, de áreas montanhosas, íngremes. Aí tem um solo de Chernozyon, que é um dos solos mais férteis do mundo. Geralmente a gente encontra bastante ele em áreas temperadas. E tem o Loess, que é um solo solto, fértil de origem eólica, típico de áreas aí nas proximidades de rios. Né? Com o exemplo aqui que dá é o na China, né? Na proximidade do Rio Amarelo. A gente sabe que solo próximo a rio geralmente são solos férteis, né? Aí deixa eu ver aqui. Tipos de solos que existem no Brasil. Arenoso, argiloso e solos aluviais. Os aluviais são os mais fáceis de entender. Por quê? São solos formados pela água dos rios. É isso. Solos, sempre que você vê esse nome aluvial, né, são solos formados pela água dos rios. Aí os solos aluviais, eles têm características tanto argilosas quanto arenosas, certo? Um solo arenoso ou um solo argiloso tem a ver com a capacidade dele de reter água ou menos água. Tem a ver com a capacidade dele de ter maior aeração ou menor aeração, capacidade do ar se movimentar e tal. Enfim, vamos ver já isso aí. Mas os solos aluviais, eu digo que é o mais fácil porque são solos formados ali, geralmente nas proximidades de rios, porque eles são formados pelo transporte das águas fluviais, né, que transporta sedimento de uma área para outra. Certo? Então, são mais fáceis de entender. Aí vamos para aqui para cima. A diferença de um solo arenoso para um solo... Sim, e os aluviais têm característica argiloso e arenoso. Aí vamos entender o que é um solo arenoso e o que é um solo argiloso. Eu falei que tem a ver com a questão de reter mais água ou reter menos água, ter maior aeração ou menor aeração, circulação do ar e tal. Vamos lá. Um solo arenoso. Ele tem uma permaporosidade alta, capacidade de reter petróleo, menor capacidade de reter água, menor capacidade, enquanto o argiloso ele tem maior capacidade de reter água, tá vendo? É o contrário, basicamente, tá vendo? Enquanto o arenoso ele tem menor capacidade de reter água, o argiloso ele tem maior capacidade de reter água. Tem boa aeração, o arenoso, já esse aqui ele é menos arejado, ó. O argiloso é menos arejado. Capacidade de infiltração de água, no caso tem né, boa capacidade também de infiltração de água, enquanto esse aqui ele não é tão permeável. Ó, é menos permeável em relação à capacidade de infiltração da água, o argiloso.
Aí aqui o arenoso, que pode dificultar a existência de plantas e micro-organismos. Por quê? Porque, na verdade, ele tem uma menor capacidade de reter água, né? Então, ele pode dificultar a existência de ter mais plantas e micro-organismos que mantêm uma certa fertilidade nesse solo. Por quê? Porque ele tem menos capacidade de reter água. E assim, a gente sabe que água é um elemento essencial para a vida. Já o argiloso, menor permeabilidade, né? Menor permeabilidade do que o arenoso, maior capacidade de reter água, menos arejado, embora ele tenha mais capacidade de reter água, ele é menos arejado. Sim, e menos permeável. Alguns solos brasileiros são permeáveis graças aos poros de origem biológica. Boa presença de alumínio e ferro, grãos que estão bem ligados entre si, retendo água e sais minerais em quantidade necessária para a fertilidade do solo e o crescimento das plantas. Ou seja, tem solos do Brasil que eles são férteis basicamente por causa da matéria orgânica existente nele e de alguns minerais que fazem com que haja ali o propício para a vida, né, para a fertilidade daquele solo. Solos brasileiros, os mais férteis do Brasil, tem 3, né, que o livro vai abordar aqui. O de terra roxa, o massapê e o salmourão. O solo de terra roxa, ele tem esse nome porque ele tem uma coloração avermelhada. Se dá na parte central ali do Brasil, centro-sul, na verdade, do Brasil, né? Ele pega o centro-sul do Brasil, abrange principalmente os estados de São Paulo, Paraná e pega um pouquinho também do Mato Grosso, certo? Mato Grosso do Sul. Aí sim, esse solo o surgimento dele se deu através da decomposição do basalto, que é uma rocha ígnea, né? Uma rocha ígnea vulcânica. A gente viu ontem, eu falei ontem que os solos vulcânicos são solos altamente férteis, né? Frutos da decomposição de rochas vulcânicas. E daí, ó, esse solo aqui de terra roxa, que é um dos solos que foi mais aproveitado no século XIX para a plantação, para o cultivo de café, falei ontem também, é um solo aí de origem vulcânica. Presente no Planalto Meridional brasileiro, e aqui cita os estados, né? Pega o centro-sul do Brasil. O massapê, que foi um solo muito utilizado, também falei ontem, um solo muito utilizado para o cultivo de cana-de-açúcar no Brasil, né? Se deu bastante na zona da Mata Nordestina, né? E a gente sabe que grande parte da Mata Atlântica, né, brasileira, da vegetação litorânea do Brasil, foi devastada por causa do cultivo de cana-de-açúcar, que se deu nesse tipo de solo aí, chamado solo massapê. É um solo que tem uma boa fertilidade, né? Para o cultivo. E aí se deu muito bem o cultivo de cana-de-açúcar no período colonial. E a gente sabe que o Nordeste já chegou a ser a principal região econômica do Brasil, né? Entre os séculos 16 e 17, quem bombava mesmo no Brasil era o Nordeste. Não tinha esse negócio de Sudeste, não. O Sudeste só veio enriquecer mesmo, né? Quando houve uma mudança de perspectiva econômica do Brasil. Já no século 18, quando foi encontrado ouro, né? Em Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, foi encontrado ouro naquela região, aí mudou a lógica econômica do Brasil, saiu do Nordeste, já indo em direção ali para o Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, mas principalmente Sudeste. Aí depois veio a indústria, enfim, o Sudeste figurou aí como a principal região econômica brasileira. Mas até então, né, o solo massapê ele serviu aí para a plantação de cana-de-açúcar, é um solo fruto da decomposição do gneiss. O gneiss é uma rocha metamórfica, mas ele tem um pouquinho ali de rocha vulcânica, né? Porque, na verdade, rocha vulcânica não. Rocha fruto do magma. Que, no caso, o gneiss é uma rocha metamórfica, mas um dia ela já foi granito. E granito é uma rocha ígnea, né? Fruto de magma. Então, ela tem uma certa fertilidade também. Então, esse solo, ele tanto é fruto da decomposição do gneiss, quanto também ele pode ser fruto da decomposição do calcário, que é uma rocha sedimentar. E ele tem uma coloração escura, porém, né, ele é bastante rico em matéria orgânica, ou seja, bom, né, suscetível para a agricultura e muito utilizado para a agricultura. Se você viaja pelo litoral ali pelo litoral do Nordeste, você percebe que a cana-de-açúcar nunca acabou. Esse cultivo de cana-de-açúcar nunca acabou, na verdade, né? Quem vai ali para Natal, Recife, João Pessoa, ainda tem sim cultivo de cana-de-açúcar, né, no litoral, na zona da Mata Nordestina. E é graças a esse solo aí. Aí o outro tipo de solo, né, também bastante fértil no Brasil, mas não tão fértil como o de terra roxa, né, porque ele tem uma fertilidade média, é o salmourão. Está presente também nessa região centro-sul do Brasil, presente nessa região centro-sul, mais especificamente no Planalto Atlântico, na região um pouquinho mais elevada. Muito utilizado para o cultivo de milho, feijão, mandioca e vários outros produtos no Brasil. Ele é fruto da decomposição do granito, ou seja, tem um resquíciozinho aí de magma, né? A gente sabe que esses solos, eles são férteis. Aí agora, especificamente falando de alguns solos do Brasil.
Características gerais dos solos das regiões brasileiras. Então, vamos falar aqui de solo amazônico, aí tem um pouquinho sobre solo do Cerrado, solo do Sertão, solo da Mata Atlântica, solo das Araucárias, que é um domínio morfoclimático do Brasil, e solo dos mangues, né, que é um ecossistema brasileiro do litoral brasileiro. Vamos lá. Solo amazônico. O solo amazônico, como eu já falei, é um solo... Vocês sabem que o solo da Amazônia é pobre, né? O solo da Amazônia em si é um solo pobre. Não é um solo fértil. Na verdade, o que ainda consegue manter uma certa quantidade de matéria orgânica no solo da Amazônia, que permite a agricultura na Amazônia, é a floresta amazônica. Aí você faz, eita, mas estão desmatando para cultivar. E aí? O que é que vai acontecer? Vai dar merda, né? Camille, como você fala isso? Camille, quer falar? Na verdade, eu estava estudando sobre ecologia, sabe? Sobre queimadas. Aí o professor, ele falou que as queimadas, tipo, em grande quantidade aqui tem algum prejuízo. Agora, em pequenas quantidades, não. Porque a maior parte dos minérios, dos nutrientes, etc., estão nas árvores. Aí, quando queima as árvores, os nutrientes, eles descem para o solo. Como é que eu falo? Quando você queima a vegetação, você não queima, você não está afetando só aquela plantinha, só os animais que vivem ali. Você queima também, você está deteriorando os micro-organismos presentes no solo. Então, eu não posso afirmar, enquanto professora, que queimar uma pequena área não vai afetar aquele ecossistema, porque vai afetar aquele ecossistema, entendeu? Tipo, quando você queima a vegetação, você não... os minerais presentes na vegetação vai para o solo, vai ficar ali. Mas, tipo, o que importa para você cultivar é a matéria orgânica. É aquele solo ter fertilidade, a quantidade de humus que existe ali. Então, vai afetar. E quando você queima os micro-organismos do solo. Isso tem explicando na outra aula de solo, que é a aula de Geografia 2. Vai explicar isso na parte de queimadas. Beatriz, depois eu vou mandar para você o PDF. Pois Você vem explicando. Eu não falaria isso, não. De jeito nenhum, eu falaria isso numa aula minha. Mas, enfim, né? Enfim, quando você queima, você está drasticamente afetando o todo. Você tanto afeta a vegetação em si, quanto afeta os animais que sobrevivem dali, daquele o hábitat natural deles, quanto você também está queimando, acabando ali com os nutrientes do solo, aqueles micro-organismos que mantêm a fertilidade no solo, o humus, você está queimando aquilo ali também. Então, assim, você está querendo fazer uma coisa para beneficiar a agricultura, mas você está indo contra a agricultura. É uma técnica boa, por ser barata, mas, tipo, você vai ter que expandir sua área de cultivo já, porque aquele solo vai empobrecer muito rápido, porque você acabou com os nutrientes do solo. Ele vai empobrecer muito rápido e você vai só expandir na área, desmatando mais e queimando, e vai findar que não vai ter mais vegetação. Entendeu? Porque você desmatou tudo, queimou tudo. Né? E começa com essa ideia, né, de eu vou queimar numa pequena extensão e não vai afetar. Vai sim. Vai afetar sim. Com certeza vai afetar. Eu não posso afirmar isso não, de jeito nenhum. Então, vamos lá. Então, o solo amazônico é de latossolo, clima quente e úmido. Depende da área. Os solos da Amazônia de mata de terra firme. Na Amazônia, a gente diz que existem três estratos de vegetação, digamos assim. Tem a mata de igapó, né, que ela fica praticamente dentro do rio. Aí tem a mata de várzea, um pouquinho mais distante. Aí, que são áreas que são inundadas. Aí tem a mata de terra firme, que constitui 80% da vegetação, né, da floresta da Amazônia. 80% a mata de terra firme. Dentro da área de mata de terra firme, a gente vai encontrar um solo um pouquinho, como é que eu posso dizer, mais profundo, certo? Mas os solos da Amazônia são solos pobres. No geral, os solos da Amazônia são pobres. E por que os solos da Amazônia são... Sim, eu nem falei. Os solos de mata de igapó e mata de várzea, que são áreas inundadas pelos rios, né? São solos que são mais rasos. Eles são mais rasos. Tem a perspectiva de ser mais raso, né? Tem muita água, geralmente fica lavando bastante aquele solo e tal. Enfim, eles são solos mais rasos, menos desenvolvidos. E os solos de mata de terra firme são um pouco mais profundos. E tem a camada O, que eu falei, né? Que é comum formar a camada O, né, nas áreas de florestas. Na mata de terra firme tem. Composta pela própria floresta que forma essa camada O.
Então, por que que os solos da Amazônia são pobres? No geral, são solos pobres. Tem a ver com o quê? Tem a ver com a grande umidade, com muita chuva. Tem a ver com isso, que faz com que os solos sejam pobres. A chuva, ela lava o solo, ela carrega consigo os nutrientes do solo. Sim, lixiviação. Lixiviação. Na Amazônia, na região da Amazônia, os solos são muito lavados, tipo, chove muito, chove quase todos os dias. Então, são solos que são lavados constantemente, que são lixiviados constantemente pela água da chuva. E aí, o que é que acontece? Essa água carrega para outras áreas os nutrientes do solo, empobrecendo o solo. Então, por que que os solos da Amazônia são pobres? Por causa dessa constante lixiviação, essa constante quantidade de chuvas, né, que é diária. E aí faz com que os solos sejam pobres. Mas, né, tem a questão da floresta, que a própria floresta, ela dinamiza o solo, né? Ela salva o solo, que é pobre naturalmente. É a floresta que salva. Restos de animais, galhos de plantas, de árvores, né? Folhas vão caindo ali, né? No solo, vai criando ali aquela camadinha de humus, de matéria orgânica, que mantém até uma certa estabilidade ali para o cultivo, por exemplo. Certo? Mas, naturalmente, os solos da Amazônia são pobres. É muita chuva, fica lavando aquele solo constantemente. Aí tem aqui, latossolo, tá, pobre, lixiviação. Vamos lá. A gente sabe que a Amazônia é uma área que sofre bastante, não somente por causa do extrativismo vegetal. É uma área que sofre também o extrativismo mineral. É uma área de grande expansão de extração de recursos minerais, como, por exemplo, minério de ferro. Lembra da Serra dos Carajás, que a gente já falou, que fica no Pará? É uma área de grande dinamismo de extração de minério de ferro e vários outros, mas principalmente minério de ferro no Brasil. Está na região norte, né? Nessa área aí de solo amazônico. Então, o que é que vai acontecer? São áreas constantemente exploradas, tanto para extrativismo vegetal, extrativismo mineral. E, hoje em dia, a Amazônia vem sendo uma área de expansão de fronteira agrícola no Brasil, né? Vem se cultivando muita soja na região amazônica, porque descobriram que tem como cultivar soja na região da Amazônia. Né? E o que é que eles fazem? Eles retiram a vegetação, geralmente queima para cultivar. E aí é a parte que eu digo que você está querendo fazer uma coisa com um objetivo legal, mas você está indo de contra o seu objetivo, porque você vai ter que aumentar a sua área de cultivo rapidamente, porque aquele solo vai empobrecer rápido, porque está queimando os nutrientes do solo, deixando ele pobre, que o solo de lá já é pobre. O que mantém o solo um pouco fértil é a vegetação. Mas você retirou a vegetação. E babou. Né? Você vai só aumentar a área, eles vão só desmatar para aumentar a área, porque o solo vai empobrecendo muito rápido. Você vai ter que utilizar ali diversas técnicas, diversos fertilizantes, alguma coisa para manter aquele adubar, para manter aquele solo ali até suscetível para a agricultura, né? Mas eles vão só aumentando, a tendência é só aumentar. E a Amazônia está sendo foco hoje em dia, bastante, hoje em dia não, já do final do século XX para agora, né? Foco de expansão de fronteira agrícola no Brasil, né? Expansão de área de agricultura. E também de pecuária, né? Tem muitas áreas na Amazônia que estão desmatando para criar animais. Visando aí a exploração da carne. Então, é soja, geralmente se cultiva soja nas áreas de mata de terra firme, nas áreas de floresta mesmo, que constitui 80% da vegetação. Agricultura de subsistência nas áreas de vazes. Aí tudo bem, né? Subsistência para sobrevivência. Área de várzea é área nas proximidades de rios, né? De cultivo de arroz. Ok. Aí o solo da Amazônia possui aí um aspecto arenoso, avermelhado, pobre em potássio, em fósforo, em cálcio, magnésio, porque é um solo muito lixiviado, muito lavado pela água da chuva. Período úmido, o solo fica ácido, reage com óxido, nos períodos mais úmidos. Aí vamos para aqui para cima. Tem o nosso solo aqui em cima, né? A observação aqui do solo da Amazônia ainda. O solo não recebe nutrientes de baixo para cima, pois ele é profundo e carente, mas de cima para baixo, por meio da água e da sua biomassa. Solo do Cerrado. É latossolo, é do tipo latossolo. Grande parte do Brasil é latossolo, né? A gente já falou que na Amazônia também é assim, latossolo, que é um solo característico de área quente e úmida. É onde a gente vai encontrar, nessa área de solo do Cerrado, a gente vai encontrar duas estações bem definidas. Que no caso é um verão muito úmido, é o clima tropical típico, ou tropical continental, onde tem aí a estação úmida, que é o verão, e a estação seca, que é o inverno. O solo do Cerrado é pobre em matéria orgânica, é um solo bastante lixiviado pela água e também laterizado, né? Um solo que sofre constantemente o processo de laterização.
A laterização é o que, Ana Beatriz? É quando se forma uma capa ferruginosa, quando se concentra no solo muito ferro e muito alumínio, que geralmente eles não são solúveis, né? São substâncias não solúveis. E aí o que acontece? Eles permanecem ali. Ana Beatriz, Oi. a laterização seria tipo um solo ácido, né? Isso, um solo ácido. Exatamente, um solo ácido. E o que faz com que o solo seja ácido é exatamente esse processo. É a água da chuva que vai lavando o solo, leva ali algumas substâncias químicas que são solúveis e as que não são permanecem. Aí é o processo de laterização. É a concentração de ferro e alumínio no solo, deixando ele ácido. Entendeu? Que deixa o solo ácido é essa grande concentração de ferro e alumínio. E aí, como ele Aí usa calagem, né? Aí o que é que se faz para tentar corrigir essa acidez? O pH, ó, ele é ácido, o pH menor que 7, corrige através da calagem, que é adicionar calcário no solo, e aí o calcário ele vai meio que sugando ali, absorvendo um pouco a acidez do solo, tornando ele propício para a agricultura. Foi isso que conseguiram fazer com que essa área de cerrado fosse tão ampliada para cultivo, né? De soja, de milho, do escambau, que você imaginar, principalmente de soja. E cereais, no geral. No período de seca, a laterização do solo é mais forte, formação de carapaça laterítica, uma capa ferruginosa, né, com predominância de ferro e alumínio. Causa dessa ocorrência, resultado da oxidificação do ferro, que ao evaporar a água transporta do subsolo para a superfície. Solo do sertão, o nosso solo. É o litossolo, é o tipo litossolo raso, pedregoso, né, não tem horizonte B, só tem horizonte A, bem definido. Pobre em matéria orgânica, mas rico em minerais, falei já disso. Sujeito à salinização quando mal manejado. Quando a irrigação ela não é feita de forma adequada. Nosso solo é sujeito à salinização. É tanto que grande quantidade dos poços aqui da nossa região são poços de água salobra, né? Porque o nosso solo tem alguns locais que eles realmente tem uma configuração de ser salino. E aí quando você suga, né, tem isso, né? Na verdade, a água no nosso subsolo, a gente vê na imagem como se a água estivesse separada do solo e da rocha, né? Mas, na verdade, a água que é encontrada nos lençóis freáticos, nos poços artesianos mais profundos, é uma água que está ali entre as paredes rochosas, é uma água que fica ali entre os espaços do solo, enfim. E aí é sugada pela pressão, né, que se faz para tirar essa água do subsolo. Capilaridade alta, subida de sais para a superfície através da evaporação da água no subsolo. A água sobe e saliniza quando você suga. Predomínio do intemperismo físico, a gente já falou, temperatura mais forte, mais significativa na nossa região. É por isso que o nosso solo não é tão profundo. Desprovido do horizonte C, também não tem. Solo da Mata Atlântica, profundo, rico em matéria orgânica, argiloso, predomínio do intemperismo químico. Por quê? Porque está na área de clima tropical litorâneo, né? Litorâneo úmido, a Mata Atlântica. Então, quente e úmido. Então, por isso que sofre mais intemperismo químico. Mas ele é um solo propício para a agricultura. Ele é rico em matéria orgânica. É onde a gente vai encontrar ali aquelas áreas de cultivo no litoral. Solo das araucárias, que é um domínio morfoclimático do Brasil, que predomina ali principalmente nos estados ao sul do Brasil, né? Paraná, Santa Catarina, pouquinho pegando o Rio Grande do Sul.